Fala, Roger. Muito... É o seguinte, professor, minha inquietação, agradeço aí a Gláucia que me incentivou e ao senhor, né, por valorizar minhas perguntas. Para mim, isso aqui é uma experiência maravilhosa. Queria que a galera entrasse mais, fizesse perguntas. Isso aí é melhor que... Ó, José Alessandro é melhor que o chat GPT, gente. Aí é o seguinte, professor. Assim, a questão da homossexualidade e a função da heteronormatividade numa civilização, professor. Assim, a instituição da heteronormatividade, olhando para aquela humanidade do passado, assim, supondo que o crescimento demográfico foi progressivo e que no passado o ser humano necessitava perpetuar a espécie, professor. Ou seja, a heteronormatividade, além de ter uma estrutura fisiológica na condição de sobrevivência da espécie humana, ela não tinha uma função de sobrevivência e de extinção ideológica e estratégica no que cerne o respeito, exemplo, às questões bélicas, o que para formar temos que proliferar porque vamos enfrentar outros povos para formar nosso grupo militar, para perpetuar a própria espécie, a cultura. Como é que fica isso frente aos argumentos que o senhor propôs aqui? Toda essa reflexão que o senhor propôs aqui. Ok, Roger. Primeiramente, obrigado pela sua exposição, pela sua pergunta. É uma pergunta pertinente. E todo filósofo trabalha muito com sofisma, com dialética, se fala. Não é que eu quero usar essa pergunta para te responder, mas ela é óbvia, já que está dentro do conceito de heteroefetividade ou afetividade, por decorrência de uma necessidade antropológica e socialmente, biológica de desenvolvimento das civilizações, por decorrência de sua subsistência. Ok. Isso. Quando olhamos para o Oriente Próximo e conseguimos localizar, visualizar todas as etnias, todas elas já eram absolutamente muito grandes. Mesmo em grupos territoriais chamados grupos regionais. Então, veja, a questão da reprocriação, procriação, nunca foi um problema de ordem histórico-social. Por quê? Sim. Porque a homossexualidade, veja, ela é algo normal e algo natural dentro tanto dos berços civilizatórios. Por isso que vai se inventar uma teologia: crescei e multiplicai, povoai a terra, que é um mito, é uma mentira. Justamente porque é um gatilho para se tentar criar, entende? Uma narrativa de que a homossexualidade ou qualquer outra forma, tá, de homoafetividade, vamos dizer assim, e por homo, senhores, eu quero me falar de forma genérica ao ser humano, homo, sabe? O homem, de forma geral, o ser pensante, indivíduo, seja de gênero masculino ou feminino. Porque às vezes se tornou muito comum também entender a homossexualidade como uma prática ligada só de um homem para com o homem. Entendeu? E aí cria um... Sim, os preconceitos gerais estão mais ligados a isso, né? Eu estou dizendo para você que nunca foi. E eu vou explicar por quê. Porque a sociedade dita normal, a família dita tradicional, nunca deixou de existir. Ué, mas peraí. Então, a heteronormativa é o que eu fiz na pergunta do senhor. A heteronormatividade, ela cumpre uma função estratégica ideológica dentro de um determinado grupo que visa interesses civilizacionais, políticos, é isso? Mas sempre foi isso? Eu quero te dizer, nunca houve uma heteronormatividade. Por quê? Eu acabei de mostrar. Os egípcios não viam qualquer problema. Isso era algo evolutivo. A gente está falando agora de antropologia evolutiva. Sim. Veja, ninguém, é isso que eu quero dizer, ninguém se torna homossexual. Existem casos, o professor José pode dizer, existem casos em que o indivíduo, evidentemente, talvez, na infância, foi abusado sexualmente e, portanto, desse abuso sexual, porque muita gente não sabe, o abuso sexual, ele não deixa só uma consequência física, deixa pior de tudo, uma consequência psicológica. E, portanto, se deixa uma consequência psicológica,
essa consequência não está relacionada somente ao trauma vivido pelo indivíduo, mas está relacionada também a todo um simbolismo que o indivíduo cria em torno do abuso sexual. Eu tenho que ensinar o Malafaia. Então, eu estou mostrando que qualquer prática de homoafetividade, seja de qualquer forma, nunca foi absolutamente um problema. As sociedades antigas não se ocupavam, isso não era um problema, e, portanto, eu estou dizendo que quem vai criar todo um arquétipo de que vamos dizer, a heteroafetividade normativa é, de fato, um elemento principal para a subsistência da sociedade familiar, absolutamente é uma falácia, é um engano. E por quê? Porque sociedades absolutamente antigas vivem normalmente com a homoafetividade e todos os tipos de homossexualidade. Então, não tem fundamento. Isso não tem fundamento com dados em documentos históricos que nós temos, com base numa análise interpretativas desses simbolismos que são construídos dentro de cada um desses povos. Entendeu? Entendi. Assim, professor, exemplo, os egípcios encontram-se histórias até de incesto heterossexual para dar manutenção à dinastia da família e tudo, né? Ou seja, a relação heterossexual utilizada com um cunho estratégico e também por um lado ideológico, professor. Agora, isso aí que o senhor falou também toca, isso ia levar um assunto, que ia levar uma hora, o seu discurso, se argumenta com muita eloquência, leva tempo, né? Pode ficar para outro dia. Que temos o debate, não é? E a discussão, a linha socioconstrutivista, e o senhor falou agora que há uma natureza da manifestação homossexual. Porque os socioconstrutivistas dizem que tudo é socialmente, historicamente e progressivamente construído. Entendeu? E falam muitas vezes que esse padrão, essa forma da pessoa existir, se manifestar da maneira heterossexual é uma construção estrutural vinda de uma determinada classe, um grupo dominante. E por que a própria homossexualidade pode não cair também nesse bojo, hein, professor? Isso aí é que torna essa discussão, eu acho esse assunto bem polêmico. Primeiro, você já me viu várias vezes fazer crítica. Rapidinho, só para concluir, eu tenho um amigo que foi casado, ele é psicólogo, seria uma pessoa ótima para trazer aqui, professor, o Biranei, psicólogo, trata de psicologia com crianças. Ele foi casado, teve 4 filhos, e ele foi abusado na infância. Ele já falou isso publicamente, sinto a vontade de falar, e ele queria até marcar no futuro uma entrevista em algum lugar e falar sobre isso. E ele disse que hoje, refletindo muito, que o contato ele tem em relação com homens, tá? Ele se considera bissexual. E o muito que evoluiu e o da relação dele com homens, que ele chegou a se tratar. Mas tem hoje um namorado. E da relação, da descoberta desse contato com homens, para ele, não sei, para ele disse que foi da influência do trauma que ele teve no abuso da infância. Só para você ter, assim, o que é que eu quero dizer com isso, professor? Eu acho que essa questão ela é muito abrangente. Tomar certas posições equivocadas pode incorrer em riscos, entendeu? Pode falar, professor. Não, eu absolutamente confesso. Não vejo risco. Nascer já é um risco. Viver já é um risco. Entende? Eu não tenho problema. E o socioconstrutivismo, professor, que eu lhe perguntei? Alguns estão preocupados com o risco da perda da fama. Fama eu não tenho. Alguns estão preocupados com o risco do dinheiro. Dinheiro eu também não tenho. Alguns estão preocupados com o risco do status quo. Também não tenho. O único risco que eu tenho é simplesmente não deitar na minha cama e dormir com a minha consciência tranquila, me acusando 24 horas. Então eu estou aqui responsável com o que falo. Você mesmo já me ouviu algumas vezes fazendo críticas baseadas ao socioconstrutivismo. Você lembra? Já acompanho o canal também. Inclusive fazendo crítica a alguns pensamentos de Freire, de Freinet, ok? Os outros nomes, Piaget, tantos outros. Então, eu estou afirmando que a sociedade ela é um processo orgânico e dinâmico, e não estático. Então, se a sociedade moralmente fechada e estática tenta impor, em nome até de uma argumentação científica, biológica do indivíduo, impor uma agenda de anormalidade. É esse processo. E, portanto, essa é a discussão.
Isso é uma discussão que está no âmbito da antropologia, da sociologia, do direito. Quem está aqui dizendo que um homem com homem vai criar filho? E outra, e nunca ninguém que defenda a heterossexualidade normativa vai dizer que defende porque tem medo da sociedade deixar de existir. Nós estamos, veja, gente, praticamente há 4 milênios diante de onde começou os berços civilizatórios. E, pelo contrário, o mundo se desenvolveu em todos os sentidos. Morreram bilhões, trilhões de seres humanos no decorrer da história. Nós somos, numa árvore genealógica, arquétipos de tantas mentes e humanos que passaram sobre esta terra. Não somos capazes, na verdade, nem de determinar geneticamente o nosso berço civilizatório. Tudo não passa de hipótese, até científica, formulada como o doutor Rodrigo Silva para defender Israel. Porque pegaram o DNA, o sangue, uma gotinha de sangue do Palestina e mostrou que, na verdade, nem todos ali são palestinos. Já está aqui na frente. Então, o que eu estou querendo dizer é que o que nós estamos aqui dizendo e defendendo é o direito, cara. Como que eu posso admitir num Estado democrático de direito, como nós podemos admitir numa sociedade onde alguns quase morreram afogados em frente de quartéis, em frente de organizações, e acenderam celulares e ficaram iluminando, dizendo, extraterrestre, Javé, entra aqui, nós vamos... querem destruir a família. Não, quem está destruindo a família é essa galera aí, que colocou uma ideia na cabeça. Por exemplo, se a escola transforma um hétero em homo, eles então poderiam mostrar para mim se essa mesma escola conseguiriam transformar um homo em hétero. Vamos lá. Interessante. Eu quero lá, já que se a escola tem poder de transformar um indivíduo, ok, em um homossexual de qualquer espécie, eu queria então dar oportunidade para essa gente fazer a mesma experiência dentro de uma escola e pegar homossexuais e transformá-los em héteros. É simples. Dizerem que é a falácia da cura gay, né? A falácia da cura gay, né? Dizer que a homossexualidade é uma orientação objetiva. Você entendeu? Por isso que eu falei lá do perigo da gente tentar entender o socioconstrutivismo. Porque eu disse, o indivíduo, quando nasce, é um ser, apenas um ser. E ele nasce observando o mundo à sua volta. E, ao observar o mundo à sua volta, ele passa, de alguma forma, a se descobrir. Essa descoberta ela se dá sob muitos fatores. Pode ser, simplesmente, por exemplo, eu vou te falar um caso em família, porque eu tenho vários. Vou falar um caso em família. E não vou dar nome. Eu tenho um sobrinho, tá? Um sobrinho, que é criado numa família conservadora, educado, e já demonstra total inclinação homossexual. Sem ter sido violentado, sem ter sido abusado. Nunca na escola, absolutamente ninguém colocou na cabecinha dele nada sobre isso. Mas o que o senhor está dizendo não vai de encontro ao que o senhor acabou de propor, assim, filosoficamente, sobre o ser humano ser tipo uma folha de papel em branco e as experiências e os estímulos do mundo sensível ao redor que vão ajudando a formar ele. Se ele crescer numa família que tem essas práticas ligadas à heteronormativa, um determinado conjunto de coisas, e a escola também, a tendência não seria que... Heteronormativa não está indo de encontro. Eu estou acabando de dizer o contrário. Não, o senhor disse que o ser humano ele nasce como um ser, tipo aquela alusão que tem da folha branca, e com as experiências da vida e os estímulos do ambiente, ele vai formando e descobrindo suas faculdades, seus caracteres, enfim. E aí, professor, mas o senhor vê que ele vai demonstrando, isso não vai em contra o que o senhor está explicando, não, professor? Não vai, porque eu expliquei duas coisas. Você pegou uma premissa. Eu falei do indivíduo biossocial.
O social é o que está envolto à cultura. O social é que está envolto ao mundo, que são construções interpretativas. E o bem está relacionado à questão amplamente, entende? Científica do homem, biológica, onde esses fatores vão se exteriorizando. Por isso, inclusive lá no Novo Testamento, tem um termo lá onde, numa narrativa, Jesus diz assim, mas uns nasceram eunuco. E eunuco ali não é... Sim, aquela ali é fascinante, aquela ali, velho. Eunuco ali é um indivíduo que não nasceu com uma tendência heterossexual. Acabou, não vem... É verdade. Dizendo que nós não podemos generalizar. Existem fatores. Agora, o que é interessante é que absolutamente há indivíduos, ok? Que vão se desenvolver absolutamente por decorrência de questões, cara, biológicas próprias. O homem, veja, nós somos indivíduos. Então quer dizer que é uma genética, uma fisiologia da homossexualidade? Então é isso. Rapaz, dá um debate longo. Devia ter uma galera aí, tipo o biólogo Henrique, sei lá, velho. Você é um indivíduo, ok? Isso. Indivíduo. Isso. Você faz parte de uma corrente biogenética totalmente distinta da minha. Ainda que sejamos em comum gênero humano, e, portanto, muitos fatores genéticos e naturais, biológicos, nos integram em uma espécie, ok? Mas será que, como indivíduo, um corpo, com um cérebro, com meta-organismos e organismos, você irá se desenvolver dentro de um contexto semelhante a mim? Não! Não. Questões externas.